No programa de hoje, vamos continuar explorando esta ilha, a Ilha de Patmos. Aqui esteve preso o apóstolo João e aqui ele escreveu um dos livros mais importantes do Novo Testamento, o Apocalipse. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre em busca de evidências que comprovem a historicidade da Bíblia e ajudem você a compreender a história do cristianismo. Não sai daí porque o nosso programa está só começando. Oi pessoal, vejam que vista linda que eu tô aqui hoje. Com certeza você já ouviu falar das ilhas gregas, né? Sim, o país é bem famoso por conta das suas ilhas. E as mais conhecidas são a Mykonos, Santorini e Creta. Só que hoje nós acabamos de... Corta! Mas hoje nós chegamos em Patmos, que tem muita cultura e muita história, principalmente relacionada à Bíblia Sagrada. A Grécia tem aproximadamente umas 6.000 ilhas, mas somente umas 200 e poucas são habitadas, como Patmos. Patmos tem aproximadamente uns 45 km² de área e só uns 3.000 habitantes, então aqui nem tem aeroporto. Para você chegar aqui, tem que ser de navio, exatamente. E para você se locomover aqui, você pode alugar um carro, uma bicicleta ou uma moto. A gente alugou um carro bem pequenininho e a experiência está sendo bem legal. Vale a pena. Agora nós estamos numa praia linda, mas a região mais conhecida da ilha se chama Scala, que é onde tem vários restaurantes, lojinhas para comprar souvenirs, lembrancinhas. Vale a pena visitar também. Bom, agora eu vou deixar o Rodrigo explicar tudo sobre essa ilha para vocês e eu vou ficar aqui curtindo essa vista linda. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Para entender o livro do Apocalipse, é interessante conhecer o contexto literário em que viveu João, como os judeus faziam esse tipo de literatura. A primeira coisa que você pode compreender, e aliás, é até uma curiosidade, é que o Apocalipse é o livro que mais menciona o Antigo Testamento. Porém, não há nenhuma citação do Antigo Testamento. Calma que eu vou explicar para você. É que você não tem no Apocalipse nenhuma citação direta dos livros veterotestamentários, como, por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando afirma: porque assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta, aí abre aspas, cita-se o profeta. Não há isso no Apocalipse nenhuma vez, mas há muitas alusões ao Antigo Testamento. Tudo indica que quem escreveu esse livro, na minha opinião, o apóstolo João, talvez com a ajuda de Prócoros, o seu secretário, ele tinha a teologia muito bem fundamentada naquilo que os judeus chamavam de Tanar, ou Sagrada Escritura, a Torá, os escritos e os profetas, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Ele não baseava as suas visões apenas numa experiência mística. Ele tinha por detrás de si a base escriturística. Ele sabia que era a palavra de Deus que daria sustentação a tudo o que ele via e ouvia. Aí você pode fazer uma pergunta: e por que Deus tornou tão complexo o tema do Apocalipse, a linguagem apocalíptica, tão cheia de estruturas, de metáforas, de simbolismos? Bom, em primeiro lugar, porque esse livro estava denunciando um poder vigente. Então ele tinha que fazer isso de maneira camuflada. Caso contrário, esse livro seria extinto, destruído, muito antes de chegar até o nosso conhecimento. Em segundo lugar, porque esse era o estilo literário dos livros chamados Apocalipses.
Aliás, a palavra apocalíptica, ela é cunhada posteriormente, mas ela ilustra aqueles livros judeus que têm esse tipo de característica, ou seja, falar da realidade de maneira codificada. E existe também aqui um terceiro elemento, mais espiritual, eu diria. João viu não apenas o futuro, mas realidades inefáveis, grandiosas demais para a sua compreensão. João seria, se você me permite a comparação, como um índio que nunca teve contato com a civilização. Imagine algum membro de uma tribo não alcançada, ainda longe da civilização, alguém que nunca viu um automóvel, um aparelho de TV, um aparelho de rádio, um celular, um computador, uma avenida de São Paulo. Aí imagine que esse mesmo índio, que já está numa fase adulta, tem os seus olhos vendados, ele é trazido e solto no centro de São Paulo. Evidentemente com um guia para ele não ficar louco. Ele caminha com aquele guia pelo centro de São Paulo e vê metrô, motoboy, táxi, Uber, carros, vê helicóptero passando, avião, barulho de pessoas. Ele vai ficar louco com tudo aquilo que ele está vendo. Depois você coloca de novo a venda nos olhos do índio e o leva mais uma vez para a aldeia, lá para o meio da selva de onde ele saiu. E quando ele está lá na mata, assim que ele chega, a primeira atitude dele vai ser a de querer contar para os amigos tudo o que ele viu e ouviu. Mas quando esse índio abrir a boca, a primeira coisa que vai faltar é vocabulário, porque ele viu coisas que ele nem sabe o nome dessas coisas. Ele vai tentar usar o idioma indígena com as palavras indígenas para explicar e descrever aquilo que ele viu. Então ele vai partir daquilo que os índios conhecem. Quem sabe, na minha imaginação, ele vai descrever o metrô como sendo uma grande lagarta forte, com pessoas na sua barriga. Quem sabe ele descreverá o helicóptero como sendo uma libélula, também com pessoas dentro, gigantesca, voando pelo céu. Quem sabe ele vai comparar o barulho e o ronco dos motores a uma catarata com grande poder na sua voz. Nós que conhecemos a cidade, sabemos que a descrição do índio é muito pequena e artificial em meio a tudo o que ele viu. Mas é a maneira como ele tem de retratar para os seus companheiros a realidade à qual ele foi exposto. Assim aconteceu com João. João viu realidades celestiais e quando ele tentou traduzir isto para nós, faltava vocabulário. Por isso você vai ver muitas vezes no Apocalipse a expressão como um mar de vidro, semelhante a isto, como aquilo. Ele procurava o mais próximo possível retratar as coisas que ele viu. E com um detalhe, o próprio Espírito Santo já facilitou um pouco o processo, mostrando essas realidades para João de uma maneira codificada. João, por exemplo, descreve a Nova Jerusalém com muralhas, portas, fundamentos, praças, ruas, à semelhança das casas e das cidades que ele conhecia. E assim o Apocalipse, eu posso dizer, é apenas um microcosmo de realidades ainda maravilhosas que a nossa mente nem consegue alcançar. O Apocalipse é Deus falando com sotaque humano. Eu quis vir com vocês a esse lado da ilha de Patmos, que não é muito concorrido pelos turistas. Você vê às vezes um casal ou outro, um jovem que gosta de vir aqui por causa da praia. Aliás, este é o único lugar em toda a ilha que tem uma praia que é assim, visitável, que as pessoas gostam de vir para curtir um pouquinho a água. Mas eu não quero que você olhe apenas com um olhar turístico, porque senão você vai ver apenas a água, a natureza, talvez um ou outro turista, as rochas. Eu quero que você veja com um olhar arqueológico. E aqui onde eu estou, eu consigo ver traços de edificação humana feita há mais de 2.000 anos. O que é que eu estou falando? Veja aqui, eu não sei se a câmera consegue pegar, nós temos justamente uma valeta aqui que nitidamente foi cavada por ação humana. Além dessa valeta, nós temos também aqui um quadrado, nessa parte aqui, que também foi feita por ação humana, e outros elementos que foram descobertos aqui dão a ideia, o indício fortíssimo, de que aqui no passado foi um templo dedicado a alguma divindade grega. Eu vou subir aqui, é um pouquinho difícil, mas
Dá pra gente vir aqui, na verdade, não é tão assim perigoso. Algumas pessoas não gostam de subir aqui, mas a arqueologia vai mostrando para vocês as coisas. Olha aqui, desgastada pelo tempo, uma escada. Você consegue perceber que há degraus aqui? No passado, esse aqui era um lugar revestido provavelmente de mármore, com um buraco para sacrifício ali, uma canaleta, quem sabe também para escorrer sangue de animais sacrificados. E indícios históricos, a partir de fontes textuais, dão conta que provavelmente aqui onde eu estou, havia nos tempos antigos um templo à deusa Afrodite, a deusa do amor. E se assim for, João, quando esteve nessa ilha, passou por aqui e viu com seus próprios olhos, no alto dessa rocha, um templo a mais uma divindade pagã. Você se lembra, nós já falamos no programa anterior, que João foi banido para a ilha de Patmos, porque aqui era um centro de peregrinação do culto à deusa Ártemis. Esta era a maneira mais cruel de punir alguém que estava pregando contra o paganismo lá em Éfeso. E não apenas Ártemis, mas outros deuses também foram adorados aqui, como Dioniso, que eu mostrei no programa passado, e também Afrodite. Mas falando especificamente de Ártemis, eu tenho uma história para contar para você que vai fazer eco com uma das visões que João teve no capítulo 12 do Apocalipse. Mas essa história eu vou contar daí de cima. Agora que eu subi até aqui, peguei minha Bíblia com a produção, eu posso contar para você qual a relação que nós vemos entre alguns símbolos da mitologia e a visão de João no capítulo 12 do Apocalipse. Mas antes eu tenho que fazer uma advertência. Há algumas abordagens de interpretação da Bíblia que entendem que a Sagrada Escritura é meramente um fruto, um produto do meio, uma construção social. Eles chegam a dizer até que a Bíblia derivou dos mitos que havia em redor. Eu não acredito nisso. Na verdade, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Agora, uma vez que Deus, na Bíblia, como eu já citei no programa, fala com sotaque humano, é lógico que esse texto inspirado dialoga com o universo que o produziu. Eu vou explicar para você. Se o apóstolo João vivesse hoje e fosse falar, quem sabe, da volta de Jesus, ele diria o seguinte: olha, porque assim como um míssil sai da sua base e atinge o seu destino, assim será a vinda do Filho do Homem. Um míssil. Por que ele usaria a expressão míssil? Porque na cultura em que vivemos, o míssil é um dos objetos mais rápidos que nós vemos iluminar o céu. E também um objeto que acaba atingindo precisamente o seu ponto. Então ele usaria um míssil. Outro exemplo, João também poderia dizer àqueles que negam a divindade de Jesus que liguem o sinal de alerta, pois o fim está próximo. Quando ele diz liguem o sinal de alerta, ele também está dialogando com o universo não inspirado, que é aquele que usa um semáforo para normatizar as leis de trânsito. Você sabe, sinal vermelho, pare. Sinal verde, siga. Sinal amarelo, sinal de alerta. Esses dois exemplos que eu dei são para que você possa ver que a Bíblia é a palavra de Deus escrita com linguagem humana. Então, nada impede que essa linguagem, ainda que inspirada pelo Espírito Santo, possa ter um diálogo com o mundo em redor, especialmente com os elementos semióticos, com os símbolos. Ficou claro para você? A segunda coisa que eu queria dizer com relação a esse diálogo da Bíblia com o mundo em redor é que João não estava pregando apenas para judeus, mas também para gregos, gentios, pessoas que não tinham um background judaico na sua base. Ele queria pregar para todos. Então ele tinha, como um bom mestre faz, de passar do conhecido para o desconhecido. Perceberam? E assim, então, ele usaria alguns elementos do mundo em redor. Nesse sentido, o próprio Espírito Santo orientou o profeta que símbolos ele poderia usar. Ora, mostrando esses símbolos em forma de visão, ora, deixando que o próprio profeta assim se expressasse. Ficou claro para você? Agora vamos lá. Já que você sabe
como foi esse diálogo da Bíblia com o universo em redor. E ao mesmo tempo que a Bíblia é inspirada por Deus e não apenas um fruto da cultura humana, eu posso dizer que havia um mito que fazia parte do background cultural de praticamente todos os que conheciam as regiões, as cidades, as províncias da Ásia Menor. Esse era o mito da deusa Ártemis, aquela adorada lá em Éfeso e que tinha um centro cultural aqui em Patmos. Mas antes de contar esse mito da deusa Ártemis, eu tenho que ler primeiro a passagem de João no Apocalipse capítulo 12. João viu algo muito interessante nesse capítulo. Eu vou ler para você alguns trechos. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Na continuação desse texto, indo agora para o verso 9, ao declarar quando esse dragão foi expulso do céu, é notório que ele também é identificado com outro personagem do Antigo Testamento, a serpente do Jardim do Éden. Eu vou ler para você. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra. Então nós já temos aqui 3 elementos que ajudam a identificar esse dragão. Ele é, ao mesmo tempo, Satanás, o dragão e a serpente. E evidentemente que agindo por meio de mecanismos humanos, ele faz parte da história da Terra, perseguindo a igreja, que representa o povo de Deus. Mas vamos agora aos elementos literários dessa visão do capítulo 12 do Apocalipse. Uma mulher que grita com dores de parto e é perseguida por um dragão que quer devorar o filho da mulher que está para nascer. Agora sim, que você já tem esses elementos do Apocalipse em mente, eu estou pronto para contar para você o mito de Ártemis. De acordo com a lenda grega, Zeus teve um caso amoroso com uma mulher chamada Leto, e ela ficou grávida de gêmeos. Esses gêmeos que estavam em seu útero eram justamente o deus Apolo e a deusa Ártemis. Agora, Hera, a esposa de Zeus, ao perceber que uma mulher estava grávida de Zeus, ela mandou que uma serpente em forma de dragão perseguisse Leto enquanto esta gritava com dores de parto. Você percebeu a semelhança entre os relatos? Letos tenta fugir e esta história se passa na região de Delos, e ali, depois que ela consegue escapar do dragão em forma de serpente, ou da serpente em forma de dragão, ela dá à luz aos seus 2 filhos, que, como eu falei, seriam o deus Apolo e a deusa Ártemis. Olha que interessante. Alguns elementos são muito similares. E diz a lenda que, posterior a esta fuga, e quando os filhos nasceram numa caverna, Apolo, para vingar a perseguição da serpente à sua mãe, ele mata aquela cobra, a Piton, que ficava lá no oráculo de Delfos, impedindo as pessoas de saberem o futuro revelado por Zeus. Eu contei essa história para você quando nós começamos o programa lá em Istambul, mostrando justamente o hipódromo, e você viu lá aquela serpente de bronze, ou pedaço dela que sobrou, é claro, que veio do templo de Delfos e que era a Piton. E eu falei com você que foi aquela serpente, aquela Piton, que foi destruída pelo deus Apolo, e em virtude disso, no oráculo de Delfos, você tem também o santuário de Apolo. Agora, a Ártemis, depois de toda essa fuga e sobrevivência, veio parar aqui na ilha de Patmos, que antes tinha o nome de Latmos. Eu já expliquei isso no programa anterior. Agora você viu a semelhança entre a mitologia grega e a visão do apóstolo João? Ambas falam de uma mulher grávida, gritando para dar à luz, sendo perseguida por um dragão que quer devorar a sua criança ou os seus gêmeos, no caso da mitologia grega. Mas, repito, não se trata da Bíblia plagiar essa cultura pagã, de maneira nenhuma. O Espírito Santo apenas usou imagens
que fariam sentido para aquele povo entender o que ele queria expressar aqui, a revelação que queria ser dada. No caso da Bíblia, este conjunto de símbolos, uma mulher voando pelo céu, tendo uma coroa de estrelas na cabeça, era a representação máxima do povo de Deus, sendo perseguido pelo dragão, que no caso era o Império Romano, que queria devorar a semente dessa mulher. Mas a Bíblia fala que a mulher teve refúgio no deserto e o dragão não pôde ir atrás dela no deserto. Então, o que o dragão fez para perseguir a mulher e a sua descendência? Eu vou responder isso lá debaixo de um outro ponto aqui dessa ilha. Quando João termina esse capítulo 12 com a visão da mulher fugindo do dragão, que, como eu falei, são os perseguidores do povo de Deus, há uma nota interessante aqui que eu quero ler para você. Apocalipse, capítulo 12, versículo 18. Diz assim: "E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar." Alguns manuscritos trazem: "E eu, João, me pus em pé sobre a areia do mar." Um dos poucos lugares da ilha que tem uma praia com areia é esse aqui. Eu sei que você está vendo mais pedrinhas, mas há muita areia aqui. É porque, lógico, que com o tempo, uma parte aqui foi se modificando, mas há um banco de areia que é possível ver, inclusive, debaixo d'água aqui. Então, alguns autores pensam que este seria o lugar mais apropriado para esse trecho do Apocalipse. Se foi João que se colocou em pé sobre a areia do mar, quem sabe ele se colocou em pé aqui, olhando para as águas. Se foi o dragão que se pôs em pé sobre a areia do mar, quem sabe na visão do apóstolo, ele também viu o dragão se colocando em pé aqui, próximo ao templo de Afrodite. Aliás, no programa que eu ainda vou fazer sobre Corinto, nós também vamos falar sobre o templo de Afrodite que havia naquela cidade. E você vai ver como o culto a Afrodite era promíscuo, cheio de coisas que eram contrárias à moralidade ensinada na Bíblia Sagrada. Mas isso é assunto para outro programa. Hoje eu quero me deter mais nessa cena. João, ou o dragão, colocando-se em pé sobre a areia do mar. Por que essa cena? Porque o que vem logo em seguida é um suspense. Do mar sobe aquele que vai ser o emissário do dragão para perseguir a mulher no deserto. E quem é esse indivíduo? Eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 13. "Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias." João viu subindo do mar a besta. É interessante que águas na Bíblia, sejam os mares ou mesmo os mananciais da água, muitas vezes eram símbolos de povos, nações, línguas, países. Então essa besta que surge do mar é um tipo de poder que estava a serviço do dragão, que perseguiria o povo de Deus e ao mesmo tempo viria de grandes nações. E quem seria esse poder? A maior parte dos comentaristas acredita que aqui João está retratando o Império Romano, que vai dar continuidade à perseguição da mulher no lugar do dragão. Tanto é que o dragão não tinha poder para alcançar a mulher no deserto, mas a besta sim. Quer ver? Quando vai falar do período em que a mulher estaria protegida no deserto, longe da vista do dragão ou da serpente, é dito o seguinte. Eu vou ler Apocalipse capítulo 12, verso 6. "A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E eu já expliquei para você num programa anterior que esses 1260 dias, na verdade, representam 1260 anos de opressão ao povo de Deus, ou que o povo de Deus ficaria recluso no deserto. É interessante que o dragão não tinha poder para agir durante esse tempo, mas a besta sim. Mas Apocalipse capítulo 13, versículo 3 diz: "Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Se você fizer a conta, 42 meses dão 1260 dias, ou
1.260 anos literais, se entendermos o cômputo profético de um dia equivalente a um ano. E se você se lembrar do programa que fizemos sobre Justiniano, eu mostrei que a hegemonia cristã sobre a Europa foi exatamente de 1.260 anos, começando com Justiniano, em 538 de nossa era, e terminando em 1798, quando o Papa foi preso a mando de Napoleão Bonaparte, terminando assim o poder papal sobre toda a Europa. Olha a coincidência, ou melhor, a providência entre elementos da história e aquilo que estava profetizado aqui na Bíblia Sagrada. Aí eu fico pensando, como deve ter sido o sentimento de João ao encarar esses elementos, esses símbolos. João deve ter ficado preocupado com o futuro da igreja, mas ele também tinha uma esperança. Aquele que estava mostrando todas essas cenas para ele era, é e sempre será o Senhor da história. Eu quero terminar o programa de hoje aqui à beira desse mar. Se essas águas pudessem falar e expressar emoções, elas contariam o que elas viram há 2000 anos, quando o apóstolo João andou por aqui, contemplando essa natureza e tendo as visões de Cristo. E é interessante que esse mesmo mar que hoje tanto me agrada, não apenas a mim, mas a todos os turistas que vêm aqui, para João era símbolo de prisão, de muralhas. Era esse imenso mar que separava o apóstolo daqueles que ele mais amava. Era esse mar que separava João da igreja em Éfeso, da igreja em Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Era esse mar que separava João da sua amada cidade de Jerusalém. Como uma coisa pode ter um símbolo numa época e significar algo bem diferente noutra época. É por isso que, no final do livro, João termina dizendo, no capítulo 21, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Fique tranquilo, Deus não está dizendo que não haverá praia no céu, mas mar, como separação de povos, como distanciamento daqueles que nós mais amamos, não haverá jamais. Ali estaremos juntos para sempre, com aqueles que nós mais amamos e com a presença do nosso Senhor.